De onde veio a ideia da ressurreição? Será que essa é uma inovação que só vai aparecer para nós lá no Novo Testamento com a ressurreição de Jesus? Será que o Antigo Testamento já fala alguma coisa a respeito da ressurreição? Em que acreditava o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel? O que o Antigo Testamento tem a nos dizer sobre o tema da ressurreição? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Venha conosco! Ressurreição, vida após a morte, reencarnação, morreu, acabou. São muitas as teorias, são muitas as crenças que as pessoas têm a respeito daquilo que nos aguarda após a morte. E você, em que você acredita? Bom, a pergunta que nós estamos levantando neste vídeo é sobre a origem da crença, da doutrina, desta ideia da ressurreição. Será que ela já estava presente no Antigo Testamento? Em que acreditava o povo de Israel? A esperança das pessoas cuja história é narrada no Antigo Testamento está depositada em que, afinal de contas, quando nós falamos em morte, naquilo que virá depois? Quando nós voltamos no tempo e vamos dar uma olhada nas antigas culturas, na antiga mitologia, nas antigas religiões, nas antigas filosofias, nós não encontraremos nada semelhante à doutrina da ressurreição. E aqui é preciso deixar bem claro que nós estamos falando da ressurreição do corpo. Então, as antigas mitologias, tanto egípcia, babilônica, grega, romana, em toda a cultura desses povos, nas religiões desses povos, na filosofia, não encontraremos nada que seja idêntico à ressurreição como se acredita na tradição judaico-cristã. Aí nós novamente precisamos enfatizar. Claro que essas pessoas, nessas culturas, existiam crenças, existiam teorias a respeito do que vem depois da morte. Então, é uma espécie de reencarnação, o sono eterno, um tempo num lugar intermediário, se tornar um espírito, voltar a uma origem da vida, enfim, são várias possibilidades. Mas, quando nós falamos de ressurreição, lembre-se, nós estamos falando de um retorno por meio de ser alguém com corpo, de ser uma pessoa que tem vida, mas que tem uma vida num corpo. E aí nós estamos falando de algo que é, sim, exclusivo da fé cristã. E o convite que nós estamos trazendo aqui neste vídeo é refletirmos sobre isso a partir da pergunta: havia já no Antigo Testamento resquícios a respeito de uma crença, de uma esperança fundamentada na ressurreição? E aqui eu já, como vocês podem ver, trago para aqueles que gostariam de aprofundar este tema, você que tem interesse em estudar mais a fundo a questão da ressurreição, N.T. Wright. Esse livro do N.T. Wright, A Ressurreição do Filho de Deus, é um livro profundo, abrangente, traz um estudo sério da história, na verdade, do conceito, da ideia, da doutrina da ressurreição, e ele vai olhar isso nas diferentes culturas e povos também. Então, eu quero estudar isso, eu gosto do tema da ressurreição. Olha, esse livro com certeza vai atender às suas expectativas, sem falar de todas as referências que ele vai trazer aí. Continuando então, vamos lá. Bom, por que muitas dessas culturas antigas elas não poderiam, elas não seria coerente para elas afirmar a ressurreição do corpo? Porque, por exemplo, os gnósticos, na cultura grega, o corpo é visto como uma matéria que é má. Então, o que é o corpo? O corpo é, na verdade, uma prisão para a vida, é uma prisão da alma. Morrer, portanto, não é necessariamente uma coisa ruim, uma vez que a pessoa tem ali a possibilidade de se livrar desse cárcere, desse corpo que a aprisiona. Então, ela vai, num processo, digamos assim, de evolução, passar para um novo estágio que espera-se é melhor do que essa prisão, essa vida aprisionada a um corpo. E dentro da tradição judaico-cristã, a ressurreição implica em vida no corpo. Então, nós já temos aqui uma discrepância, uma diferença naquilo que se entende
a respeito do próprio corpo. Porque dentro da tradição judaico-cristã, quem cria a matéria é Deus. Quem cria o mundo, todas as coisas, é Deus. E a partir das avaliações que são feitas ali pelo próprio Deus no capítulo 1 de Gênesis, ele cria tudo bom, muito bom. Então, para o cristão, não há essa ideia, essa crença de que a matéria seja má por si e que ela seja, assim, algo que entra em contradição com uma realidade espiritual. Então, a ressurreição no Antigo Testamento, é verdade, você vai encontrar poucas referências. E aí, sempre fazendo alguns esclarecimentos para que fique claro o que nós estamos dizendo aqui. Para nós que vivemos dentro da tradição cristã, nós que estamos dentro de toda essa herança histórica de séculos de tradição e de vida de fé, de contato com as Escrituras, pressupomos que entendemos, que sabemos do que estamos falando quando falamos de ressurreição, é muito fácil, na leitura do Antigo Testamento, fazer determinadas interpretações a partir dessa perspectiva que nós já trazemos a respeito da ressurreição. Então, o que nós estamos querendo olhar e chamar a atenção aqui é se existem textos claramente, facilmente identificáveis em termos daquilo que nós estamos buscando. Quer dizer, o Antigo Testamento traz textos que falam claramente da ressurreição, que nos permitem concluir que o povo ali, o povo do Antigo Testamento, acreditava que haveria uma ressurreição do corpo, era nisso que realmente eles depositavam a sua esperança. Então, são poucos os textos que dão margem para isso, e isso nos leva também a, de alguma forma, entender que toda essa doutrina, esse depositar as esperanças na ressurreição, ela vem sendo desenvolvida ao longo do Antigo Testamento, até que vai se chegar em Jesus, na ressurreição de Jesus, e ali, a partir dessa ressurreição, então, é uma possibilidade dada a todos aqueles que creem participar da ressurreição em Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui, antes de olhar os versículos propriamente ditos do Antigo Testamento, eu quero chamar a atenção para esse versículo, que é um versículo que está dentro de um capítulo muito importante do Novo Testamento, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalha o tema da ressurreição. Eu chamo a atenção aqui os versículos 3 e 4, onde ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vejam a ênfase que o apóstolo dá nesses versículos, falando em segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. O que ele está querendo dizer com isso? Quais eram as Escrituras a qual ele se refere? Bom, trata-se de um texto do Novo Testamento. Então, para essas pessoas, nessa época, o Novo Testamento estava sendo escrito, estava sendo composto ainda, estava sendo redigido. Logo, as Escrituras, quando os personagens, até mesmo Jesus, faz referência às Escrituras, eles estão se referindo ao texto do Antigo Testamento. Na maioria dos casos, especificamente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, para que Paulo possa se expressar dessa maneira, para que ele possa apontar para as Escrituras, fica pressuposto que sim. Então, já há ali nesses textos antigos margem para se falar de uma ressurreição, porque afinal de contas, como Paulo escreve, Cristo morreu segundo as Escrituras, ou seja, já era previsto que isso aconteceria, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, também conforme algo que já vinha sendo dito lá atrás. Precisa ficar claro para a gente também o que é esse negócio de ressurreição. Porque é fácil falar de ressurreição, nós falamos repetidamente, ouvimos todos os domingos nos nossos cultos, é muito conhecida essa doutrina no meio evangélico, no meio católico, entre os cristãos e tudo mais. Porém, a pergunta é, o que seria a ressurreição? Em que você pensa quando você escuta a palavra ressurreição? Seria reencarnação? É a mesma coisa? Seria somente pensar numa vida após a morte, num estado além? Bom, de forma bem objetiva, bem clara, ressurreição é vida corpórea após o estado de morte. Ou seja, nós estamos vivos nesse momento, vamos morrer e então aguardaremos pelo dia em que ressuscitaremos. E aí, eu não vou entrar nos detalhes desse estado intermediário, mas
o próprio N.T. Wright chama, então, a ressurreição como vida após a morte, no sentido de que há um período intermediário aí. Mas isso é um assunto para um outro momento, assunto para um outro vídeo. Aliás, eu convido você a se inscrever no canal, porque nós temos trabalhado esse assunto já em outros vídeos. Se você ainda não viu, assim que terminar esse vídeo, dá uma conferida lá. Se inscreva no nosso canal, curta também esse vídeo, acione o sininho ali da notificação para que você seja sempre notificado de fato quando nós publicarmos outros vídeos. E isso passa uma mensagem também para o YouTube, né? Ele vai entender que esse vídeo é relevante, ele vai indicar, ele vai jogar esse vídeo na frente de outras pessoas para que elas também assistam. E venha você também fazer parte dessa verdadeira comunidade que estuda as Escrituras e busca a vontade de Deus. Vamos em frente, então. O versículo que talvez você tenha lembrado de imediato quando nós falamos de ressurreição no Antigo Testamento é um versículo bastante conhecido a partir dessa perspectiva, né, desse assunto da ressurreição. Daniel, do capítulo 12, eu trago aqui especialmente o verso 2. Vejamos o que diz ali: multidões que dormem no pó da terra, acordarão. Vejam que interessante. Da onde nós viemos, conforme o Gênesis? Nós viemos do pó da terra. Deus nos criou do pó da terra. E aqueles, aqui está dizendo, multidões que dormem, aqueles então que estão mortos, acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então aqui já fazendo uma alusão também a essa questão do julgamento, da separação, mas o que nos interessa especialmente é essa questão que lá no livro de Daniel, no livro do profeta, indica, sim, uma esperança lá adiante que está alicerçada, que está fundamentada na ressurreição. Isaías 26, 19, nós temos também uma referência onde é dito: os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, ou seja, vocês vieram do pó, Deus criou vocês do pó. Morreu, voltou ao pó. Então, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Uma clara sinalização de esperança na ressurreição aqui. A própria terra onde são sepultados os mortos, né? Numa alusão aqui ao sepultamento, quando a pessoa é enterrada. Então, essa mesma terra vai trazer à luz os seus mortos. Esses mortos voltarão a ter corpos, voltarão a viver sobre a terra. Eu quero chamar a sua atenção também para um outro texto muito conhecido, muito famoso. Provavelmente você já tem ouvido alguma mensagem, alguma pregação sobre esse texto, que é o texto do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel 37. Vejam, antes de olhar aqui alguns versículos desse texto, desse capítulo 37 de Ezequiel, penso o seguinte: Deus, quando ele nos criou, ele colocou a humanidade num jardim, onde ele tinha como propósito de que a vida fosse plena, a vida fosse boa, a vida fosse livre de pecado, a vida fosse livre do poder do diabo, a vida fosse livre da morte. Então, no jardim, o que prevalece é a vida. E a queda, a desobediência humana, quando se quebra essa relação de confiança entre o ser humano e Deus, a consequência é a morte. E tudo aquilo que vai acontecer a partir daí, a partir do chamado de Deus a Abraão, a edificação de um povo, o povo de Israel, é que esse povo seja conduzido à terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de vida abundante, uma terra onde Deus se faz presente, embora no Antigo Testamento isso seja retratado de forma simbólica por meio do tabernáculo e tudo mais. Mas o que vai acontecer é que este povo também continua em desobediência, apesar de Deus estar presente, apesar de Deus ter libertado eles da escravidão no Egito, apesar da liderança por meio de Moisés, de Josué e tantos outros líderes, por meio da arca, por meio dos mandamentos, esse povo sempre vai cair, sempre vai desobedecer, e aí a consequência disso tudo é o exílio. E você tem aqui uma espécie de paralelo, né, com aquilo que já acontecera antes a partir do jardim. Você tem a desobediência e você é exilado, você é colocado para fora desse jardim.
Vejamos então o verso 12 desse capítulo que fala dos ossos secos, a esperança de Israel. Assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta. Então, aqui é um texto, é um versículo que, mais uma vez, deixa claro essa ideia de que Deus traz de volta a pessoa. Então, essa esperança, ela está alicerçada nisso. O sopro do Espírito, que gera a vida lá no princípio, em Gênesis, trará à vida os mortos que retornarão do pó da terra. Nós viemos do pó, retornamos ao pó com a morte, mas Deus não nos deixará ali. Então, o que nós temos aqui, de alguma forma, é essa ação de Deus por meio do seu Espírito, fazendo com que os seus ressuscitem, ganhem novamente corpo, um corpo restaurado para viver sobre a terra. E um outro versículo é o 13, que eu quero trazer para você, que também é muito claro em apontar nessa direção, quando ali o profeta escreve: quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, aquele que dá a vida, restaura a vida, permite a ressurreição. É Deus quem age para que isso seja uma realidade. Então, a esperança do povo de Israel está focada, está depositada sempre em Deus, na intervenção divina. Essa possibilidade de ressurreição não é, em hipótese alguma, fruto de uma manipulação humana, de um poder humano qualquer. Sempre depende de Deus agir, porque Deus é o Senhor da vida, é o Senhor da criação, e Ele então está atuando no mundo, restaurando todas as coisas, e Ele há de restaurar, inclusive, o seu povo, o ser humano, que a Ele então, a esse ser humano, é permitido a ressurreição. Então vejam, a base da esperança do povo é a renovação da terra e a renovação da vida. Você tem Deus criando, a queda corrompendo tudo, e Deus, então, restaura todas as coisas por meio de Cristo, inclusive a sua criação no sentido amplo do mundo que Deus criou, o mundo onde, então, nós viveremos de forma ressuscitada, né, com novos corpos, com corpos regenerados, restaurados. Vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, diz Ezequiel 37, o verso 14. Então, o que virá depois? Bom, nós sabemos e temos visto que era já parte da esperança do povo no Antigo Testamento. Eles sabiam, Deus agirá, Ele restaurará a sua boa criação. A esperança na ressurreição possui, portanto, sim, origem no povo de Israel. Há, sim, sustentação, a base no Antigo Testamento para a ressurreição. E aquilo que vem na sequência, aquilo que virá a partir de Jesus, do Novo Testamento, é a concretização de coisas que já estão sendo sinalizadas, que já estão sendo indicadas desde os escritos antigos, como o apóstolo Paulo diz, conforme as Escrituras. E eu quero ir finalizando esse vídeo, trazer agora aqui uma citação, uma palavra direta do N.T. Wright deste livro, do livro que eu citei antes, A Ressurreição do Filho de Deus. Chegará um tempo, diz ele, quando os que dormem não mais dormirão. A própria criação, celebrada em todas as escrituras hebraicas, será reafirmada, refeita. Então, ficamos aí com a palavra de N.T. Wright, que ajuda a reforçar essa indicação de esperança, essa sinalização de esperança, que nos permite olhar para frente, que nos permite encarar a morte não mais com medo, com receio, mas como um último inimigo, ou um dos últimos inimigos do pecado, da queda, da nossa desobediência, a ser vencido. E nós a venceremos com Cristo, ressuscitando para uma nova vida, uma vida plena, uma vida onde nós desfrutaremos da presença de todos aqueles que também ressuscitarão, desfrutaremos especialmente da presença do nosso grande Rei Jesus Cristo. Que esta possa ter sido uma reflexão que reforça a tua esperança, a tua fé, a tua busca por comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.